Olá, meu nome é Janaína, eu sou estudante do curso Letras Inglesa e Literatura Inglesa pela Universidade Federal do Piauí, o polo da UAB de Anis de Abreu. Esse semestre nós estamos estudando literatura americana e a obra na qual eu vou falar, o livro que eu li é The Great Gatsby, O Grande Gatsby. Antes de falar um pouquinho sobre o livro, eu gosto sempre de dar uma analisada na vida do autor ou no período social, que se passa a história. E a história é contada em Nova York, E Nova York também é um período que tem as pessoas estão enriquecendo bastante pela bolsa de valores. A cidade está, um burburinho danado. E o autor F. Scott Fitzgerald, ele é um autor jovem que escreve o livro exatamente nesse período de 1922. Na verdade, o livro é lançado em 1925, Ele é um autor jovem, ele não se formou na faculdade, ele foi voluntário do exército também, na guerra, mas enfim. Ele é um autor, ele já tinha escrevido outro livro, Do Lado do Paraíso, que já deu para ele uma certa fama. Ele chegou a se casar com Zelda, e Zelda até interrompeu o noivado com ele um período por achar que ele não tivesse condição de sustentá-la. Mas ele casou com ela, e uma vez Francis até relatou que não sabia se o casamento dele com ela se eles eram reais ou se eram personagens dos seus livros, E infelizmente ele teve problema com álcool, ele morreu cedo no final da vida dele, aos 44 anos. No final da vida dele ele trabalhava como roteirista em Hollywood, coisa que ele criticava, mas enfim. Voltando para esse seu trabalho, que foi o maior sucesso do autor, Gatsby, The Great Gatsby, nós vimos, tudo que a gente lê no livro é pelos olhos de Nick. Nick é um jovem de classe média que vai para Nova York para trabalhar na Bolsa de Valores. E Nick, ele tem um caráter muito bom. Já no começo da leitura, a gente lê lá que o pai dele diz para ele não julgar as pessoas, porque nem todo mundo teve as mesmas condições que ele, Então, Nick é um rapaz que vai em busca de trabalho, de enriquecer. Nick também tinha um sonho de ser autor, mas Nick deixa isso pra lá para trabalhar com ações, vender ações. E Nick consegue alugar uma casa em Long Island, um bairro residencial lá de Nova York. E essa casa é barata, é humilde, só que, por ironia, é um setor de mansões, Só essa casinha que tá lá ainda, que ninguém ainda conseguiu comprar. E do lado da casa de Nick tem a mansão do Gatsby. Uma pessoa que ele vê várias histórias e que ninguém é enigmático, ninguém sabe realmente como o Gatsby é rico, da onde vem aquilo tudo, E festas e mais festas. Só que um dia o mordomo de Gatsby vai à casa de Nick para entregar um convite para ele para essa festa. Nick realmente é um dos poucos convidados, porque as pessoas só vão para a festa mesmo. É uma festa glamurosa, com orquestra, tudo, e gente famosa. Sempre tem as festas lá. E Nick passa a festa toda tentando encontrar o anfitrião, não conhece. Por acaso ele tá sentado assim, chega num jardim com sua amiga Jordan, que é outro personagem também. Gatsby começa a falar com ele, aí depois que ele percebe que ele é o Gatsby, e ele até leva um susto, porque eles têm praticamente a mesma idade. Então Nick achava que Gatsby era um senhor e tal. Aí começa uma amizade, Nick é uma pessoa mais reservada, ele começa uma amizade. E no decorrer da trama, Nick descobre que Gatsby é apaixonado por Daisy, sua prima. Que no passado, há 5 anos, eles se conheceram, se apaixonaram, só que Daisy não casou com ele. Gatsby era pobre e ele foi pra guerra, Então Daisy se casou com Tom. Tom é esportista muito rico. E eles são casados, têm uma filhinha. No entanto, Tom tem um caso também com a senhora Wilson, que é a esposa do seu mecânico.
né? A leitura, ela é muito rica em detalhes. O autor, ele descreve o clima, então tava um dia chuvoso, tava um dia ensolarado. Nick promove o encontro de Daisy e Gabest. Então acontece, ele a convida para um chá na casa dele, Gabest vai lá. E tudo que Gabest faz é no intuito de chamar Daisy. Ele quer que Daisy se separe de Tom para eles reviverem esse passado, né? Nick até pergunta, mas você não pode voltar no passado, cometer os mesmos erros. E aí ele fala, meu velho, eu não posso, né? Ele tem muito a dizer, de chamar os outros de meu velho, Gabest. E, assim, esse ápice, o autor tem até uma crítica sobre a vida, quando Gabest morre, né? De que maneira ele morre, como é o funeral dele. Isso eu não vou contar pra vocês, porque eu quero que vocês leiam também, mas assim, é até uma crítica acentuada sobre o que é a aparência, o glamour, que realmente, de fato, tá acontecendo, né? E essa época em Nova York tá acontecendo também o jazz, é uma época que o jazz tá muito em ascensão, tem tudo isso. Uma leitura rápida, muito boa, muito rica. Eu espero que vocês gostem.